Boa tarde, boa madrugada, tudo bem? Boa noite, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Professor Cleber Pinho, minha querida, estamos aqui diretamente dos estúdios daqui de Cuiabá, na Like Concursos, para passar para você uma aula especial sobre princípios fundamentais. Vamos trabalhar o artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição Federal, beleza? Questão que, olha, agora a gente já começou a falar de Constituição Federal, tá? Nós já entramos na Constituição, nós já estudamos preâmbulo, já estudamos toda a parte geral, e agora a gente já começa a estudar a parte especial da Constituição, que são os artigos propriamente ditos da Constituição Federal. Hoje a nossa missão é trabalhar o artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. Cheio de regrinhas, cheio de pegadinhas, mas, como sempre, trazendo aqueles macetes fáceis para você poder entender a matéria e resolver exercício. Beleza? Sem muita conversa. Vamos embora. Desliga o celular aí, desliga o Facebook, fecha o Facebook, fica comigo e toque-lhe o pau. Vamos embora. Olha só. Primeiro ponto, vamos falar sobre fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil que estão estabelecidos, olha só, o título 1º da Constituição Federal, o título 1º, vem assim. Título 1º, dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. São os princípios. Artigo 1º. E aí eu tenho 4 artigos. O primeiro artigo vai falar sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º vai falar da separação dos poderes. Esse aqui eu vou deixar para a gente falar lá no final da aula. Depois, os objetivos fundamentais e os princípios que regem o Brasil com as relações internacionais. São 4 princípios, 4 artigos que compõem o título 1 da nossa Constituição Federal. O título 1 trata isso, ok? O nosso livrinho do título 1. Isso é importante, é importante. Eu já quero que você esteja com a sua Constituição para assistir essa aula. Tem que estar com ela, tá? Abre ela e imprime o nosso material. O nosso material tem os artigos, mas eu prefiro que você tenha já a sua Constituição e fazer anotação nela também. A Constituição boa é aquela Constituição rabiscada, anotada, marcada. Então, nós começamos já a estudar o artigo 1º, vamos debulhar o artigo 1º. Se você estiver só com a Constituição, para mim já está bom demais, já estou feliz. Tá? O material de apoio do lado e a Constituição. Cara, acabou. Beleza? Fique com as dicas aqui, não tem como você errar. Então, primeiro ponto, vou pegar pesado, vou trazer uma parte conceitual, tá? E depois eu entro propriamente dito nos princípios. Eu estou meio mancando, que eu dei um treinamento, fiz um karatê ontem lá, treinei, eu acho que eu pisei mal aqui, mas se eu estiver mancando, não é problema na sua câmera, não. É a minha perna mesmo que não está legal. Vamos lá. Primeiro, olha só. Os fundamentos são pilares centrais de nossa Carta Política, o que dá sustentação a toda a sociedade nacional, ok? De novo, os fundamentos. Vamos dar agora os fundamentos. O fundamento realmente é o alicerce. O alicerce, a base da nossa república está fundada nesses alicerces. Quais são os alicerces? Primeiro, soberania. A soberania que eu tenho no âmbito nacional, no âmbito, digamos assim, dos estados, da federação, a União para fora, o Brasil ele é soberano para os outros países, mas os estados, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, eles são autônomos, tá? Cuidado para você não misturar isso. Os estados internamente são autônomos e o país, Brasil, o conjunto é soberano. Cuidado para não misturar. Mato Grosso não é soberano, ele é autônomo, ok? Soberania, cidadania, ok? Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana eleva a dignidade da pessoa humana. A pessoa ser digna, a base da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos está ali fundamentado. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político são as bases fundamentais da nossa República Federativa do Brasil. Não precisa anotar não, que eu vou falar cada um deles agorinha, tá? Continua, são diretrizes básicas que engendram, ou seja, fundamentam, que movimentam as decisões políticas imprescindíveis, ou seja, essenciais à configuração do Estado brasileiro, determinando-lhe o modo e a forma de ser, como é. Olha só como caiu. Como eu copiei aqui, ó, caiu na prova, olha só. Questão 2018. Sobre o sentido do termo princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 88, são diretrizes básicas que engendram decisões políticas imprescindíveis à configuração do Estado brasileiro, determinando-lhe o modo de forma de ser. Maravilha, princípios. Esses princípios fundamentais, realmente, que estão no título 1, trabalham isso, tratam toda a estrutura. Os objetivos, erradicar a pobreza. Então, os princípios fundamentais do título 1, realmente, eles estabelecem esse padrão. Os fundamentos estão no artigo 1º. Que agora, essa questão está certa, e agora a gente vai entrar nos fundamentos que estão no artigo 1º, ok?
Então, os princípios realmente é essa estrutura. Deixa eu expressar melhor, talvez eu não tenha deixado claro. Então, a estrutura, a soberania, a cidadania, os objetivos fundamentais, erradicar a pobreza, os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Esses 4 artigos compõem o título primeiro, que é os princípios fundamentais. Realmente, os títulos fundamentais, esse título 1, ele dá a base de como é que vai ser o Brasil. Tá certa a questão? Vamos evoluir e vamos falar dos fundamentos. Agora sim, o artigo 1º, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu fiz uns cortes ali para você já ficar esperto. Vamos lá. Então, os fundamentos, primeiro os fundamentos, que traz os fundamentos, eu não vou falar propriamente dos fundamentos ainda. Antes disso, existem alguns detalhes que você tem que ficar esperto. O artigo 1º fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos entes, dos estados e municípios e federal, constituindo-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí vem falando dos fundamentos, ok? Antes de nós falarmos dos fundamentos, que é a soberania, a cidadania, a dignidade, valores e o pluralismo, eu tenho que dizer para você o caput do artigo 1º, o que ele está explicando. Quando ele fala a República, ele está dizendo que o Brasil adotou como forma de governo a República. Quando ele fala federativa, ele está dizendo que a forma de Estado brasileiro é a federação do Brasil, formada pela união. Quando ele fala união indissolúvel, ou seja, não pode ser separado. Os estados, municípios e federal. O estado do Mato Grosso, aqui no Mato Grosso, a gente reside aqui no Mato Grosso. A gente pode declarar a independência do Brasil? Não pode. A federação é formada por essa união indissolúvel dos estados. Inclusive, se um estado quiser sair da federação, quiser buscar a sua independência, é possível que a União determine a intervenção federal naquele estado. Tira o governador, coloca um interventor lá e controla, para poder grudar, manter a união indissolúvel dos estados, dos entes federativos. Ok? Esse é o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. A gente volta a falar dessa matéria lá em Organização Política, depois de passar todo o artigo 5º, todo o título 2. No título 3, a gente volta a falar desse assunto, tá? Mas isso aqui é só um aperitivo. Tudo isso daqui, a Organização de Estado, a gente volta a falar no título 3. Agora, só para a gente saber o porquê que está aqui constando no caput do artigo 1º. Essas são as regras do jogo. Que mais? Ele fala sobre os entes federativos. União, né? A União propriamente dita. Estados, municípios e federal, tá? Esses são os entes federativos ou os entes políticos. Cuidado. Território não é ente político, não é ente federativo. O território pertence à União, tá? Até eu faço um desenho assim, eu coloco União, Estados membros, município e o Distrito Federal. Aí eu coloco dentro da União o Tzinho bem aqui, ó. Pronto, nunca mais esqueço. O território faz parte da União, tá? A gente vai estudar isso mais tarde, mas já guarda. Regime político, regime de governo, sistema de governo. E aqui nós temos aqui já apontado o quê? Qual é a forma de Estado? Federação. Qual é a forma de governo? República. Qual é o sistema de governo? Não fala aqui o presidencialismo. Qual é o regime de governo? Democrático, beleza? Mas eu fiz já um materialzinho aqui do lado, para a gente poder ficar esperto, tá? Repito que isso aqui a gente vai voltar a falar disso lá na frente, no título 3 da Constituição, nós estamos no título 1 apenas. Forma de Estado, federação. Só para lembrar, se você quiser anotar, inclusive esse aqui é a cláusula pétrea, tá? A cláusula pétrea propriamente dita. Não posso mudar a forma de federação, a forma de Estado. Qual que é a outra forma de Estado que tem, professor? Tem a confederação. A confederação, vou abreviar, a confederação é uma outra forma de Estado. Tem outra, professor? Tem o Estado unitário. Estado unitário. Estado unitário. Ok, Estado unitário. Qual foi adotado pelo Brasil? A federação e é cláusula pétrea, ou seja, não posso mudar por emenda constitucional a forma de Estado adotada pelo governo brasileiro, que é a federação. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Que mais? Qual é a forma de governo adotada no Brasil? Aqui, né, a nossa adotada é a república, é republicano. Quais são outras formas que eu tenho, professor? Eu tenho a monarquia. A monarquia é outra forma de governo. Inclusive, nós tivemos o plebiscito, né? Nós tivemos um plebiscito, logo após a Constituição Federal, para perguntar se a gente queria ter.
se a gente queria mudar a forma de governo e o sistema de governo, que pode ser presidencialismo ou parlamentarismo. Parlamentarismo. E teve campanha tudinho, parlamentarismo, ok? Teve campanha tudinho, eu lembro quando eu era jovem, eu lembro que teve campanha no Brasil inteiro para você votar. E regime de governo democrático ou autoritário aí não tem conversa, tá? Forma de governo, eu disse para você que a única cláusula pétrea aqui é a forma de Estado, porque inclusive esse aqui já foi questionado para nós. Mas depois foi decidido, tá? A forma de governo não pode ser alterada, por exemplo, pelos estados, tá? Alguns chamam de princípio constitucional sensível. E aí, por tabela, algumas doutrinas falam que também a forma de governo ela é uma cláusula pétrea, mas por tabela. Porque realmente estabelecida na Constituição é só a federação, beleza? Se cair na prova perguntando se qual das duas ela está escrita na Constituição como cláusula pétrea, você vai marcar a federação. Mas não cai isso não, tá? A pergunta é, a forma de governo no Brasil é republicana, não pode esquecer. Forma de Estado, não posso misturar aqui, tá? Não posso misturar. Até eu faço um macete, né? Aí você vai decorar, só se você decorou aqui, o resto fica fácil, né? Você vai falar o Estado fede. Pronto. O Estado fede. O Estado fede, né? Aquelas pessoas anarquistas que não gostam do Estado. O Estado fede. Fede de federação. Pronto. Aí os demais você lembrar que forma de governo é republicano. Sistema de governo presidencialismo é diferente de regime de governo, cuidado, tá? Sistema de governo é presidencialismo, regime de governo democrático. Isso aqui você já teve essa aula lá em Organização Política do Estado, o SPB. Quem é o mais antigo vai lembrar que eu estou falando, o SPB. Quem tem mais ou menos de 30 anos, 30 anos não, 30, uns 40 anos aí, vai lembrar de OSPB. O OSPB nós tínhamos essa matéria, Organização Política, a gente tinha que aprender. Maravilha, fechamos essa parte. Maravilha, vamos fazer uma questãozinha sobre... Veja, não é fundamentos ainda, veja. Isso é uma matéria introdutória. Eu ainda não entrei na matéria propriamente dita de fundamentos, tá? Eu só estou te explicando que tem isso na Constituição. Vou colocar uns 2 exercícios só para a gente dar uma aquecida, tá? Só para a gente dar uma aquecida. Porque isso aqui a gente vai voltar a falar no título 3 dos nossos estudos, beleza? Vamos colocar aqui, vamos dar uma aquecida para a gente poder lembrar. Vamos lá. Questão. São sistema de governo. Sistema de governo. Vamos ver se decorou. Qual é esse sistema de governo? Qual é o sistema de governo? Ah, professor, regime? Não, sistema. Sistema é presidencialismo ou parlamentarismo. Alternativa correta, letra A de amor. Como eu falei, não vou pegar pesado agora. Ok? Minto, vou pegar pesado agora. Olha só. O Brasil é uma república adotada desde 15 de novembro de 1889. Isso é verdade. Antes disso, não era república. Antes disso, era monarquia. Lembra? 1824, a primeira Constituição era a Constituição do Império. Monarquia. Consagrada na Constituição de 1891, a segunda Constituição nossa. Perfeito. E em todas as Constituições subsequentes. Perfeito. Realmente, a república, ela foi dali para frente. Não existe mais a monarquia e só a república. A forma de governo, a republicana. Tá certo? O Brasil é uma federação, forma de Estado, composta pela União, Estados-membros, Distrito Federal e de municípios. Essas formações dizem respeito técnica e, respectivamente, sequência. Aqui em cima, República, forma de governo. E aqui, forma de Estado. Vamos lá, governo e Estado. Alternativa, letra C de cachorra. Ok? Beleza? Maravilha. Só isso mesmo, só para esquentar. Agora sim, começando a aula, Fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos lá, os fundamentos, ok? Eu tenho aqui esses 5 fundamentos, que não podem ser confundidos com objetivos, tá? É muito comum em provas o examinador misturar fundamento com objetivo e princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Não posso confundir. Tudo isso do título primeiro nós estamos estudando. O fundamentos é a soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Soberania, como eu disse, só o Brasil é soberano, os estados não são soberanos, ok? A cidadania, o direito da pessoa ter a sua capacidade política, capacidade eleitoral ativa e passiva, de votar e ser votado como cidadão brasileiro. A dignidade da pessoa humana, acima de tudo, eu não posso colocar nada acima da dignidade da pessoa humana. Eu não posso determinar na Constituição a possibilidade de uma tortura de um preso.
de realização de revista íntima numa pessoa dentro de um trabalho. Isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, que está elevada como fundamento, como alicerce da nossa república. Valor social do trabalho e livre iniciativa. Valor social do trabalho está falando o quê? A proteção aos direitos trabalhistas, tá? A proteção aos direitos trabalhistas, a proteção do mínimo existencial do trabalhador, beleza? E, concomitante, ele coloca o quê? O capitalismo, né? Ele fala assim, ó, vamos proteger o trabalhador, mas você pode montar a sua empresinha, não tem problema. Pode montar a sua empresinha, tá? Só lembre que o Brasil, mesmo elevando como fundamento os valores sociais e a livre iniciativa, ele fala que é possível o Brasil também intervir na economia. Tá? O Brasil também pode intervir na economia, pode ter uma intervenção estatal na economia. É possível intervenção estatal. É possível regulamentar as profissões, o Estado metendo o dedo, é possível também. Mesmo gozando de fundamento o valor social do trabalho, não impede que o Estado intervenha na economia e não impede também que o Estado regulamente as profissões. Beleza? Cuidado com isso daí. Pluralismo político, ok? Então, no Brasil, a possibilidade... também pelo passado nosso, como a nossa Constituição, ela quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, os dogmas nossos era aquela coisa de não existe mais o bipartidarismo. A Arena, o UDN, lembra aquelas situações digamos lá, da época da ditadura? Para evitar isso, que a pessoa possa ter a quantidade, digamos assim, ilimitada de partidos políticos, tá? A pluralidade política. Aqui também a ideia de várias ideologias. A nossa Constituição, né, ela trata, quanto ela é eclética quanto à sua classificação ortodoxa, quando a classificação da sua ideologia ela é eclética, né? Eu posso ter várias ideologias. Resumindo, os macetes para decorar, quais são os fundamentos? Vai lembrar de Sossidiva Plu, os exemplos mais antigos que eu conheço. Os macetes mais antigos. Sossidiva Plu. Fala aí 10 vezes, que não tem como você errar mais. Sossidiva Plu, 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 Sossidiva Plu. Pronto? Já entrou na cabeça? Soberania, cidadania, grava os primeiros nomes. Soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Acabou. Acabou. Tem algum verbo aí? Olha para mim e fala para mim se tem algum verbo. Aqui começa com verbo? Ah, valor, professor. Tá, tudo bem. Tudo bem. Valores, né? É verbo, professor. Pluralismo, não é verbo. Valores, professor. Tudo bem. Tirando o valor aqui, que não está em valor, né? Valores. Soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Começa com erradicar, promover? Não. Então você vai lembrar, se começou com Sossidiva Plu, é o quê? Fundamento. Não começou com verbo, tá? É fundamento. Se começar com verbo, é objetivo. Já vamos decorar isso aí. Se começou com os verbos, e são 4 os verbos. Erradicar, promover, construir, erradicar e promover e assegurar. Tá? Agora eu vou falar sobre isso. Construir, garantir, erradicar e promover. 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 Esses 4 verbos são objetivos da República, mas não é o caso agora. Só quero que você decore Sossidiva Plu, que são os fundamentos. Dá para fazer questão só com esse macetinho? Agora sim para valer. Aquelas primeiras que nós falamos hoje foi só para aquecer. Agora aqui já é para valer. Vamos lá. Primeira questão. Nós temos da nossa Constituição da República de 88, a República Federativa do Brasil constitui de Estado Democrático de Direito. E tem como fundamento, letra A, cidadania. B, repúdio ao terrorismo. Olha aí. Veja ele já misturando o artigo 4º. Que vai falar dos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, e o repúdio do terrorismo é um exemplo, é uma hipótese. Outra, defesa da paz, também. Autodeterminação do povo, também. A letra B, C e D são do artigo 4º. Olha misturando. Artigo 1º, cidadania, alternativa letra A. Professor, e letra E, erradicação da pobreza. Na verdade, é erradicar a pobreza, é objetivo. Beleza? Está aqui no artigo 3º. Está errada a questão, alternativa, está errada a questão não, artigo E está errado, a letra E é errada, a alternativa correta, a letra A. Perfeito. Próxima questão. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos
De novo, fundamentos. Já para antes, deixa eu lembrar aqui. Soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Pronto. Vai para a questão. Letra A. Dignidade da pessoa humana. Ele quer o errado. Vou marcar, pô. Cuidado, tá? Vai, essa questão é 79 de 80 questões. Putz, tem que marcar. Exceto, ele quer errada. Dignidade então tá fora. Valores sociais do trabalho tá fora. Soberania e cidadania tá fora. Monismo político ou pluralismo político? Pluralismo político. Veja, isso aqui é para cartorário. Prova difícil. Cartorário, o cara vai ser dono do cartório. Vai ver como é fácil, como o examinador não tem para onde ir. Se você mapeou, não tem como errar. Não tem como errar. Beleza? A questão, então, a letra D de dado. Bacana? Próxima questão um pouquinho grande, mas vamos lá. Vamos lá. Questão de técnico, né? Vamos lá. A Constituição Federal de 88 tem como uma de suas características mais marcantes a preocupação com a tutela dos direitos humanos, não sendo exagero afirmar que, dentre todas as constituições brasileiras, a vigente, a atual, é a que mais se destacou nesse tópico. Verdadeiro, realmente. Nesse contexto, a Constituição elenca como fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Certo ou errado? Certo. Questão cansativa, enunciado grande, mas está certa a questão. Só para alertar que essa questão é de múltipla escolha, tá? Eu abreviei para a gente poder colocar aqui no material. Mas, normalmente, ele vai colocar várias escolhas, ele vai misturar objetivo, artigo 3º, vai misturar artigo 4º, e dentro da própria aqui, ele vai querer misturar, querer atrapalhar. Essas são as formas como é cobrada, né? Nesse caso, caiu o certinho pluralismo. Naquela outra questão, monismo. É o que o cara vai fazer, é o que ele tem para poder fazer. Fora isso, ele não cobra de forma diferente. Beleza? Mas mesmo assim, eu pesquisei, eu vi algumas outras questões que cobrou alguns outros apontamentos, fora que eu já disse aqui, e coloquei aqui como observação final. Olha só desse ponto. Olha lá, que tem que ficar esperto. Os valores sociais do trabalho e da iniciativa não impedem a intervenção do Estado na ordem econômica. Falei para você lá atrás, né? E também a regulamentação de profissões, tá? Eu coloquei aqui. Iniciativa... Não, beleza. Pode acrescentar aqui. Regulamento de profissão também não vai contra os fundamentos. Não vai contra o fundamento dos valores sociais. Beleza? 2. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado. Isso é verdade. O princípio da dignidade da pessoa humana não é absoluto. Nós vamos aprender isso na aula de direitos fundamentais, já na primeira aula, na parte geral, que os direitos fundamentais são relativos. Porque diante de casos concretos é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desses direitos fundamentais. Está certo. A dignidade de pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse individual em detrimento do direito coletivo. Está certo. Os valores sociais da livre iniciativa e da livre iniciativa são princípios da República Federativa do Brasil. O primeiro é um fundamento e o segundo é um princípio geral da atividade econômica. Perfeito, tá? Artigo 160 reflete várias situações lá da propriamente dita iniciativa que vem falando lá na frente, tá? No artigo 170 repete a livre iniciativa como fundamento também, como princípio da atividade econômica, ok? Beleza, maravilha. O artigo 1º, como eu disse, ele vem falando lá, a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, né? E tem como fundamentos. Aí coloca os 5 fundamentos. E aí embaixo tem um parágrafo único desse artigo 1º, que é de suma importância. Eu separei ele, se você perceber, nós estamos estudando fatiado. Separei o parágrafo 1º e vamos falar dele agora. Olha lá, o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes, eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição Federal. Beleza. Quando ele fala todo poder emana do povo, ele está fazendo referência ao poder constituinte originário. Nós já estudamos isso. Poder constituinte originário. Todo poder emana do povo. Perfeito. Como que o povo exerce esse poder? Através da eleição de representantes eleitos. Ok?
A gente elege. Então, o Brasil é uma democracia representativa, tá? Representativa. Mas só representativa, professor? Não tem como eu, Kleber Pinho, eu, povo, ter participação direta? Ou só por meio de representantes? Não. O Brasil também elege a possibilidade de que, diretamente, você e eu possamos, o quê? Mudar o Brasil. A trabalhar também através de forma direta. Através do quê? Dos chamados instrumentos da democracia direta. Que aí eu chamo de democracia direta. Democracia direta. Direta. Quais são, professor? O voto. O voto, deixa eu ver como eu coloquei o macete aqui. O voto. O plebiscito. O referendo. E a iniciativa popular. Viprim. Viprine. Né? Viprine. Isso. Voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Calma que eu vou colocar aqui, eu vou colocar no material, você vai colocar certinho, sem espaço, com espaço. Então, o nosso Brasil, ela é uma democracia representativa, ou para alguns, democracia mista, tá? Uma democracia semidireta, também é chamado, semidireta ou mista, tá? Democracia semidireta ou mista. Democracia semidireta ou mista. Tá? Mas alguns chamam que, eles falam que a democracia, por ser representativa, envolve também os outros instrumentos da democracia direta. Eu vou ter que voltar a falar disso quando estiver falando de direitos políticos. Tá? Eu vou ter que voltar a falar disso quando estiver falando de direitos políticos no título 2, lá no nosso capítulo 4 e 5 do título 2. Então, o Brasil é uma democracia semidireta, como eu disse para vocês, representativa, com participação direta do povo por meio dos instrumentos de participação direta. Como que eu participo diretamente? Eu elejo meus representantes, mas eu tenho a participação também direta. Eu posso diretamente movimentar, eu posso também trabalhar através do voto, o plebiscito, o referendo, e a iniciativa popular. Então, esses são os elementos ou instrumentos da democracia direta. Quando eu, Kleber, cidadão, participo diretamente, ativamente, da organização do meu Estado. Ok? Através do voto. Plebiscito. Plebiscito é a consulta popular feita ao povo antes da elaboração da lei. Antes da elaboração da norma. Referendo é quando a norma já existe e eu conclamo o povo para poder estabelecer, para poder decidir sobre determinado ponto. Iniciativa popular é a possibilidade do Kleber, junto com os seus amigos, sua associação, fazer uma proposta de uma lei no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Okay? Essa é a forma da minha participação direta. Repito, quando nós estamos falando de direitos políticos, a gente volta a falar disso daí, beleza? Não é o nosso foco agora. Mas dá para fazer uma questãozinha aqui, olha lá. À luz do que dispõe a Constituição quanto aos seus princípios fundamentais, todo poder emana de Deus. Não. Tudo bem, uma visão cristã, realmente todo poder emana de Deus, mas para a Constituição, todo poder emana de quem? Do povo. A questão está o quê? Errada. Ok? Mas é claro, sem Deus, nada rege, nada movimenta. 2. Na República Federativa do Brasil, todo poder emana do povo, que pode exercer por meio de pessoas eleitas, especialmente para esse fim. Esse processo de escolha caracteriza uma manifestação da democracia o quê? Representativa. Lembra que eu disse que a nossa Constituição é uma democracia, ela é semidireta, porque eu tenho a representação e eu tenho também a forma direta dentro da própria Constituição. Então, por isso que ela é semidireta. Ok? Mas quando ele perguntou isoladamente, quando eu elejo o meu representante, estou falando de quê? Separação de poderes? Democracia direta? Eleição indireta? Federação ou democracia representativa? Democracia representativa. Que é uma parte, é uma espécie do gênero democracia semidireta.
Ok? O Brasil, a democracia, ela é semidireta, onde envolve tanto a democracia representativa como a forma diretamente, a manifestação direta do povo através do voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Fechou? Fechadíssimo, professor. Terceira questão. O plebiscito é uma das formas de expressão da soberania popular. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, professor. Ok? Certo. Vamos à próxima questão. Vamos lá. Opa, beleza. Vamos para a próxima questão. Certo, beleza. Vou fazer um intervalinho rapidinho e agora a gente volta para trabalharmos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, beleza? E aí, galera, beleza? Voltando, bloco 2 da nossa aula. Estou falando princípios fundamentais, já falamos, destruímos fundamentos da República Federativa do Brasil. Fala para mim rapidinho quais são os fundamentos. Fala aí. Só um macete, vai. Socidivaplu, beleza. Beleza, beleza. Fala para o seu marido, Socidivaplu. Fala para sua esposa, Socidivaplu, grita aí, Socidivaplu. Para o seu cachorro, Socidivaplu. Fala aí. Gravou? Decorou? Beleza. Vamos para o bloco, agora segundo ponto, vamos trabalhar o artigo 3º. Professor, você trabalhou o artigo 1º, você destruiu o artigo 1º. Beleza. Vamos para o segundo? Não, dá um pulo. Vamos para o 3º, tá? Eu vou estudar o 3º junto com o 1º, porque aí eu faço um paralelo para você não errar mais questões a respeito disso, ok? E deixo o artigo 2º lá para o final da nossa aula. Artigo 3º fala assim, constituem objetivos. Não posso errar. O objetivo não é fundamento. Está dentro dos princípios fundamentais do título 1, mas não é fundamento. Fundamento é o Socidivaplu. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são metas. São metas que o Brasil vai atingir, ok? Tanto é que essas normas do artigo 3º, nós já estudamos isso, são normas de eficácia limitada de princípios programáticos. Isso aqui reflete que a nossa Constituição é a Constituição dirigente, ok? Quanto à classificação, quanto à finalidade das Constituições, lembra lá de Canutilho? As Constituições podem ser semântica, garantística ou dirigente. As constituições que tratam de normas, metas a serem atingidas, são chamadas constituições dirigentes, que é o caso. Aqui nós temos o artigo 3º, é uma norma de eficácia limitada, de princípios programáticos, que refletem nada mais, nada menos, uma constituição dirigente à brasileira, que traz metas a serem atingidas. Por quê? Vem assim, para decorar, primeiro de tudo, o que traz os 4 incisos? Começa com verbo, esse é o primeiro macete. 4 verbos, construir, garantir, erradicar e promover, ok? Primeiro ponto é esse. Veja, ele traz erradicar a pobreza. Parabéns, aqui te pergunto, você consegue erradicar a pobreza? No dia 8 de outubro de 1988, quando veio a Constituição de 88, nasceu, no dia seguinte, 9 de outubro, erradicou a pobreza? Não, pô. Por isso que essa aqui não é uma norma de eficácia plena, eu não consigo dar efeito nela. Eu preciso de metas, fora até de jurídicos, metas extrajurídicos, para poder resolver isso daqui. Então, quais são os objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir. Cuidado, tá? Aqui é reduzir. E reduzir o quê? Reduzir a desigualdade. Eu quero erradicar o quê? A pobreza e a marginação. Mas não vou erradicar, eu quero reduzir. Reduzir o quê? As desigualdades sociais e regionais. Cuidado com isso, tá? Aqui eu tenho 2 premissas. Primeiro aqui, erradicar a pobreza e a marginação. E aqui o quê? Reduzir o que? As desigualdades sociais. Cuidado com esse inciso 3. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. Cara, eu coloquei destacado porque já vi prova cobrar quais são os, digamos assim, a promoção. E ele misturou aqui e perguntou se estava certo com a Constituição. Então, R, eu coloquei um macete aqui, ó, risco, promover o risco. O que é risco? Olha lá, R, raça, I, idade, S, sexo, C, cor, O, origem, ok? Origem, raça, sexo, cor e idade. Não precisa também tanto assim, mas eu coloquei
E eu sou exagerado, né? Eu tenho que preparar você para o pior. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90, R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Ok? Mas vamos lá, eu gosto de fazer um negócio caprichado, ok? Então por isso que eu preocupei com tudo. Então, vamos lá. Lembre-se, primeiro ponto, artigo 3º, metas a serem atingidas. Classifica uma norma de eficácia limitada de princípios programáticos, ou seja, metas a serem atingidas, classificando a nossa execução como dirigente. Ponto. Para poder decorar, 4 verbos, ok? Cuidado no inciso 3, onde eu tenho 2 premissas, erradicar a pobreza e a marginação, e reduzir. Reduzir o quê? As desigualdades sociais e regionais. Não é internacionais, tá? Regionais. E a redução, e não a erradicação. Cuidado. Promover o quê? O bem de todos sem preconceito de quê? Origem, raça, sexo, cor e idade. Perfeito. Ou risco. Em quaisquer outras formas de discriminação. Maravilha. Esses são objetivos. Tem macete, professor? Tem macete. Você pode decorar o congaepro, tá? Congaepro, que nada mais, nada menos são os verbos. São o início dos verbos construir, garantir, erradicar e promover, tá? Congaepro, ok? Congaepro, que é o início dos verbos. Ou você grava os verbos construir, garantir, erradicar e promover. É mais fácil você gravar os 4 verbos. Falou assim, vamos entrar aqui sem ver a questão. São objetivos que regem, são objetivos da República Federativa do Brasil. Letra A, cidadania. Parou. Você já vai arriscar, porque cidadania é o é o fundamento, já está fora a questão. Está errado. A pessoa cai assim, gente. O examinador não complica. Ele complica às vezes, como eu falei para você, a questão de redução, alguma coisinha assim, detalhe. Congaepo é o macete, não é associativo a plur. Não mistura ou mete os 4 verbos. Construir, garantir, erradicar e promover. Beleza? Questão, vamos lá. Olha lá. A questão que é assim. Conforme o disposto na Constituição Federal, no título 1 dos princípios fundamentais, deixa eu apertar aqui, os princípios fundamentais, é correto afirmar que dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Certo ou errado? Certo. Ok? Certo. Não tem mistério. Ok? Construir, garantir, erradicar, faltou promover. Mas está certo. Colocou dentre eles. Não falou exclusivamente. Não isolou. A questão está certa. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. E agora as questões seguintes eu já fiz um mix dos fundamentos com os objetivos para poder treinar você. Vamos lá. Olha lá. Na Constituição Federal estão inseridos o título dos princípios fundamentais. Os fundamentos, 1. E objetivos, 2. Da República Federativa do Brasil. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de princípios correlacionados de maneira correta. A prevalência dos direitos humanos. Número 1. É fundamento? Não. Dignidade da pessoa humana. Então, 1 está o quê? Está fora. Já vou riscar. 2. A soberania. Soberania do 2. Mas 2 é o quê? Objetivo. Soberania não é objetivo. Soberania é o quê? Fundamento. Opa, está fora.
Ok? Você está comigo? 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 2. 2 objetivo? Opa, tá certo. Vamos continuar. EA, cidadania. Cidadania, 2, opa, não é objetivo, é o quê? Fundamento, tá fora. Sobra o quê? Resta a letra D de dado. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E a dignidade da pessoa humana, fundamento e objetivo. Certa questão, letra D. Beleza? Dúvidas? Fácil, né? Maravilha. Eu falei que ia trazer mais questões. Já trouxe uma questão que envolve, tá? Mas quando fechar agora o quarto, eu vou trazer mais questões que misturam esses 3 temas. Fomos para o segundo. Agora vamos falar sobre o quarto artigo da nossa Constituição Federal. Veja, nós já estamos dentro da Constituição Federal. Já estamos manuseando a Constituição Federal. Você já está rabiscando ela aí do lado. E agora vamos falar dos princípios fundamentais que regem o Brasil nas relações internacionais. A nossa Constituição de capricho já colocou no artigo 4º as regras do jogo a respeito do Brasil no âmbito dos outros países. É mais ou menos assim. Os outros países, eles vão falar assim, cara, como é que o Brasil tem a relação com os outros países do mundo? Como é que o Brasil é? Quais são as regras do jogo do Brasil para os outros países do mundo? O Brasil estabeleceu no artigo 4º e meteu 10 incisos falando dos princípios. Ó, a gente trata vocês assim. Assim é o pensamento do Brasil. Então, aqui no artigo 4º, eu vou trazer as ideias do Brasil para fora. Então, eu não vou falar de erradicar a pobreza. Pobreza é nossa, o problema é nosso. Estou falando a respeito do para fora. O repúdio ao racismo. Racismo é uma questão internacional. Ok? A defesa da paz, nunca da guerra. Então, é uma questão internacional. A resolução pacífica dos conflitos. Resumindo isso, o Brasil, ele preza pelo paz e amor. Tá? O Brasil, você vai ver que os 10 princípios, nós não temos o que? Nada de ir para a guerra. Não. Tudo no Brasil é resolver na paz. Nada de guerra. E para decorar os 10 incisos, nós temos um macetinho chamado decora piscinão, tá? Decora piscinão. Decora piscinão. Decora piscinão tem vários outros macetes, tá? Eu gosto do decora piscinão que é facinho. Defesa da paz, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, repúdio ao terrorismo e ao racismo, autodeterminação dos povos, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, solução pacífica dos conflitos, concessão de asilo político, independência nacional e não intervenção estatal nos estados. Então, veja, o Brasil decora o macete, decora piscinão, é o macete para você decorar os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Mas cuidado, se ele misturar fundamento, objetivo e os princípios que regem, você vai matar. Hoje já sabe, já decora esse quarto, você não conseguiu decorar o decora piscinão, vai para os 2 primeiros. Já sabe, sociediva plu é o que? Fundamento. E construir, garantir, erradicar e promover é o que? Objetivo. Se misturou com o outro, você vai por eliminação. O perigo é quando cai só ele, e aí ele mistura ali o que é e o que não é. Exceto qual é. E aí você tem que manjar do artigo 4º, tem que ler. Mas se colocar planilhado, comparado com os outros 2, você mata. Mata por eliminação, que você vai decorar os mais fáceis, e esse de 10 incisos você vai deixar para o lado. Mas eu tenho que estudar ele, pelo fato de se ele cair sozinho, isolado, aí você tem que manjar. Deixa eu explicar para você. Por que o Brasil é paz e amor? Defesa da paz. O Brasil não tem a ideia de defesa de guerra, tá? Não promove a guerra. O Brasil defende a paz. Tudo no Brasil é paz e amor. Vamos terminar em samba, né? Cerveja, não, larga a mão de briga. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Tá? O Brasil ele assina alguns tratados internacionais quanto à proteção aos direitos humanos. O repúdio ao terrorismo e ao racismo. Beleza, o Brasil preza isso. A autodeterminação dos povos. O Brasil respeita a cultura de cada povo, né? A religião de cada povo. Ele respeita. Respeita quando a pessoa tem manifestação popular, a ideia de o Brasil é um estado laico, a pessoa quiser manifestar a sua religião de um outro povo, de outra nação, não tem problema, o Brasil respeita a cultura indígena, ok? Prevalência dos direitos humanos, prevalece os direitos humanos no Brasil, é claro, direitos humanos. Igualdade entre os estados, nenhum estado manda mais que o outro. Solução pacífica dos conflitos, quando a Dilma
foi discursar na ONU, ela discursou na ONU, a Dilma, né, uma vez, a nossa ex-presidente Dilma, e ela falou de fazer acordo entre o Estado Islâmico e a nação dos povos. Cara, os caras estavam cortando cabeça de cristão lá, estavam arregaçando todo mundo, e a Dilma foi falar de fazer acordo. Os caras falaram, você tá louca, você tá de sacanagem, como eu vou fazer acordo com um terrorista? Não é culpa dela. Quando ela foi, alguém instruiu. Dilma, você tem que falar isso. Às vezes até queria que matava os caras mesmo, mas o Brasil busca o quê? Solução pacífica dos conflitos. Entendeu? É a nossa missão, tá na nossa Constituição, ela não pode ir contra isso. Concessão de asilo político, tá? Não vamos falar isso agora, eu fiz uma distinção de asilo político e refúgio, que tá uma questão humanitária, está muito gritante aí, a gente tem que falar sobre isso. Os venezuelanos aqui no Brasil, tá? Isso é uma questão de refugiados, como é que trata? É a mesma coisa de asilo político? Eu trouxe um materialzinho bem pontualzinho para a gente poder fazer a diferença dessa matéria, tá? Não intervenção, o Brasil não intervém nos estados para poder solucionar. Ah, professor, e a questão de quando o Brasil vai na ONU? Beleza, quando foi no Haiti. É uma outra conversa. Ali ele estava representando o órgão das Nações Unidas para fins pacíficos. Ele não foi ali para intervir, para organizar, para poder, como os Estados Unidos faz, digamos assim. O Brasil foi lá para poder resolver a treta lá. Foi lá botar segurança, botar ordem. Mas isso aí era uma missão humanitária, entendeu? Não era missão de intervenção de guerra em outro país. O Brasil vai lá e entra no Paraguai para resolver, intervir no Paraguai. Não tem isso. Beleza? Desses conceitos, dessa classificação do 10, vamos fazer questão. Vamos lá, primeira questão. Deixei até grifado. A Constituição Federal de 88, ok? Inovou ao estabelecer princípios. Pior que é verdade. A nossa Constituição foi a primeira, de 88, foi a primeira a trazer essa lista. Princípios que governam as relações internacionais. Vírgula. Marque a alternativa que não contempla os princípios fixados pela Constituição Federal. Está fora do artigo 4º. Primeiro, independência nacional, a prevalência dos direitos humanos e defesa da paz. Independência nacional, não. O Brasil não fala nada de independência nacional. Está fora. B, concessão de asilo político, solução pacífica dos conflitos, defesa da paz. Ah, não, perfeito, desculpa, viajei. Foi mal. Desculpa, foi mal. Vou até tomar uma água aqui. Viajei. Ele quer o que não... Esquece, se eu descansar um pouquinho, come barriga, né? Bom que não tinha marcado a questão ainda. Ele quer jumento. Ele quer a que não contempla, que está fora. Tá certo? O que está errado. Concessão de asilo político? Tem, professor. A independência nacional tem, o Brasil fala, independência. Ok? Prevalência de direitos humanos? Sim. Defesa da paz? Sim. O Brasil prevê isso. Vamos lá, independência. Volta lá para a gente ver aqui, ó. Aqui, ó. Independência nacional, professor. Pelo amor de Deus, você está falando burrada aí, jumento. Beleza? Tem. Foi mal, desculpa. Toquei a bola errada. Foi mal. Prevalência de direitos humanos, pode ser. Defesa da paz, fechou. Concessão do asilo político, solução pacífica dos conflitos, certo. Defesa da paz, certo. Igualdade entre os povos, os estados, certo. Não intervenção, certo. Autodeterminação dos povos, certo. Igualdade entre os estados, certo. Maravilha, boa. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, certo. Não intervenção, certo. Prevalência de direitos humanos, certo. Última, integração econômica. Opa! Aqui não. Integração econômica, não pode vacilar, né? A gente pode vacilar, por isso que tem que ficar sempre focado. Até nós, professores, tem que estar focados, senão a gente erra mesmo. Intervenção econômica, realmente, não tem, integração econômica, não há essa previsão no artigo 4º. Então, o quê? Está errado, está fora, tá? Beleza? Maravilha. Foi mal, gente. Fico devendo aí 10 flexões aí. Para vocês, 10 flexões. Beleza? Vamos lá. Eu podia até pagar a flexão aqui, só que se eu pagar aqui não vai aparecer que eu estou pagando. Aí vai dizer que eu não fiz, né? Então, beleza? Fico devendo esses 10 flexões. Maravilha. Segunda questão, vamos lá. Fala assim, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Exceto, jumento, professor Jumento, anota aí, para você não errar, senhor Jumento. Aqui. Exceto, o que está fora. Vamos lá. Independência nacional, opa! Tá certo. Igualdade de Estado, opa! Tá certo. Intervenção quando necessário? Aí não, pô.
Não falei nada disso. Não tem. Asilo político? Beleza. Intervenção quando necessário? Não tem. Pelo contrário, não intervenção. Não tem essa exceção à regra. Beleza? A letra C é a questão errada. Maravilha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Terceira questão é de você. Vou deixar você fazer. Vai, faz aí. E aí? Já tem? Tudo bem, do tempo para você pensar. Isso aí, gente. Tá cansado aí, né? Também tô cansado aqui, mas vamos lá, não pode errar. Isso aí. Força. Vamos lá, força. Força mesmo. Tem que ter força mesmo. Fé e vai embora. Sabe, o nosso suor é no silêncio, né? Quem é você na sua casa aí com seu fone no ouvido, focado, estudando na biblioteca, e eu aqui passando um bizu para você ser aprovado no concurso público. Depois de aprovado, eu convido para o churrasco, viu, gente? Tá? Eu vou. Não sei, dependendo do país, dependendo do local do país, a gente vai. Vem uma promoção da Gol e vai aí. Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer a questão? E aí, qual é a alternativa? Letra D, realmente, né? Autoriza o uso de intervenção em qualquer hipótese. Não, tá errado, não tem, é não intervenção. Prega a solução dos conflitos por meio de uso da... Não, tá de sacanagem, né? Solução através do tapa. Não. Reconhece a diferença hierárquica entre os estados. Ao contrário, ok? Reconhece a autodeterminação dos povos. Essa daqui. Estimula a competição entre os povos para o progresso da humanidade. Tá de sacanagem, né? Letra D é a correta. Quarta questão, mais puxado um pouquinho. Vamos lá. No que diz respeito, esse aqui eu vou com vocês. No que diz respeito aos princípios fundamentais da Constituição, aí falou de todo o título 1, está falando dos 4 artigos. Analise as seguintes informações. A valorização do trabalho e da livre iniciativa é considerado expressamente um dos objetivos. Opa, misturou. Valor do trabalho, sociediva, é fundamento e não o quê? Objetivo. Esse aqui está o quê? Está errado, está falso essa informação aqui. Então, eu vou botar um F aqui. O pluralismo político e a soberania são considerados fundamentos da República do Brasil. Soberania, tá certo. Tá certo, a segunda questão está certa, é verdadeiro então. Vou botar um V de verdadeiro na segundo item. Você está comigo? Terceiro item, é considerado o princípio expresso das relações internacionais da República Federal do Brasil a intervenção para fins humanitários e manutenção da paz. Não intervenção, não há intervenção para fins humanitários. Está falso. Quais estão corretas? Só a 2. Alternativa letra B de bucéfalo. Fácil, né? Veja. Se eu não manjasse do Socidivaplu, pelo menos Socidivaplu, eu já rodava aqui, ok? Se eu manjasse pelo menos dos verbos, ok? Eu já rodava. Se eu soubesse só o Socidivaplu, eu já matava as duas aqui, né? Não precisava nem saber dos objetivos, que são os 4 verbos, e nem da... Aqui o 3 ficaria mais difícil, se tivesse a 3, porque tem apenas a 2 e a 3, poderia complicar aqui, né? Se você não conhecesse os princípios que regem o Brasil, você poderia ficar entre a 2 e a letra D. Né? A 1 estaria totalmente errada, é isso mesmo. É isso aí, e daí nós vamos. Quinta questão, vamos lá, vamos fazer mais uma. No que diz, veja que agora eu já misturei, né? Para a gente poder trabalhar as 3 paralelamente. Fundamentos, objetivos e princípios que regem o Brasil. No que diz respeito aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, assinala a alternativa que está certa. A soberania, caracterizada como poder político, independente e supremo, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Certo ou errado? O professor está certo. Está certo, letra A, é isso mesmo. Soberania socidivaplu, fundamento. Professor, está certo a letra A. Vamos ver a letra B? A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelo princípio da não intervenção que veda a concessão do asilo. Não, pô, é possível asilo. Está falso. Está falso. É possível asilo. A erradicação das desigualdades regionais é considerado um dos objetivos fundamentais
Erradicação das desigualdades regionais é um dos objetivos fundamentais da República do Brasil. Erradicação das desigualdades regionais. Não. Aí vem a pegada, né? Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir, olha a pegadinha, reduzir as desigualdades regionais. Olha só que sacana, né? Olha que sacana, né? Reduzir, não erradicar. Tá errada essa daqui. Essa aqui é perigosa, hein? Essa é perigosa. D. A República do Brasil, quando se trata das suas relações internacionais, não é orientada na independência nacional. Errado que é orientada. Questão correta, letra A. Essa aqui é perigosa mesmo, onde ele misturou, né? Eu falei para vocês lá atrás. Beleza. Maravilha. Viu como ficou fácil? Viu como ficou fácil? Mas também com o professor Kleber aqui não tem como você ficar rachando. Não tem como você errar, né? Aqui a gente vai facilitar. Você vai tirar 10 de constitucional. Você não vai errar nenhuma questão de constitucional. Vai ser aprovado, depois você vai mandar aí a foto da sua aprovação para mim aí depois. Me acha nas redes sociais aí, professor Kleber Pinho, o Instagram, tira uma foto nossa aí, vamos embora, vamos conversando. Deixa eu falar de asilo político, asilo territorial e refúgio, bem curtinho, tá? Não vou aprofundar, tem uma questãozinha para a gente poder fazer, mas só para a gente poder ter uma ideia dessa ideia de separação de asilo e refúgio. Olha só, o asilo político ele está estabelecido na Lei 13.455 de 2017. É a lei de migração, tá? A recente lei de migração. Se você for fazer concursos federais, provavelmente você vai ter que ler essa lei, tá? O asilo político é diferente do refúgio. Isso aqui é importante para você não confundir. O asilo político tem natureza individual. Eu dou asilo para uma pessoa, tá? Uma pessoa que está sendo perseguida, por exemplo, de natureza política. Um cara político está sendo perseguido, eu vou proteger o cara. A decisão é natureza política discricionária, ou seja, eu vou conceder se eu quiser. Concede o asilo de forma individual em decorrência de perseguição de natureza política. Quem concede? O presidente da República, ok? Não se considerar o asilo que tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão. É claro, se o cara cometeu um crime de genocídio, crime de humanidade, não vou dar asilo político pro cara, né? Aí tá de sacanagem, né? O cara matou, é perseguição, por quê? Eu matei um monte de gente aqui, sou um governador, sou um ditador, matei 500 mil pessoas, 200 mil pessoas aí, o Brasil me dê asilo. Não. Política a gente dá, mas dessa forma não tem como, tá? Eu tenho um asilo político, e um filho do asilo político é o asilo territorial, tá, gente? O asilo territorial pode ser concedido, ele tem os mesmos requisitos do asilo político, mas ele é concedido, por exemplo, de forma temporária, uma embaixada. Uma embaixada eu tenho a situação do asilo político. Já tivemos a história brasileira, no Equador, se não me engano, tá? O presidente lá ficou asilado na nossa embaixada no Equador, ok? Pode ser concedido fora do Brasil, tem caráter provisório e pode ser concedido na embaixada brasileira, como eu te dei esse exemplo. Diferente do asilo, é o refúgio, como está acontecendo com os venezuelanos. Os venezuelanos, eles, digamos assim, primeira coisa, não é só uma pessoa, é toda uma população, todo um povo. Okay? A perseguição é genérica nesse caso. Quais são os motivos, professor? Raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Aqui não é necessariamente, opinião política também pode estar aqui no meio, mas é toda uma coletividade, não individual. Tá? Então, ou grave, generalizada e violação de direitos humanos. Então, tudo isso daqui possibilita a chamada refúgio do cidadão no país que adota essas medidas. Nós temos uma lei própria de refúgio para proteger o refugiado. Então, o Brasil protege o refugiado, que não pode ser politicamente, não tem problema, mas não exclusivamente uma só pessoa. Asilo é uma pessoa, normalmente um presidente, ex-presidente, ou alguém que vai contra o poder daquela nação e pede asilo político. Refúgio não. Humanitário, questão de grupos sociais, nacionalidade, religião, ok? Entendeu a diferença de refúgio e asilo? Não erra mais, beleza? Dá para fazer uma questãozinha? Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Olha lá. Questão do delegado de polícia alto, mas vamos lá. Dá para a gente matar. Quer ver? Vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, marque e assinale que configura como característica do asilo político. Fundados temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo nacional. Não, não é isso. Provocado pela perseguição por crimes políticos de caráter individual. Pronto. Aí ficou fácil, professor. É essa. Ok? Aí eu expliquei aqui, né? Aqui é refúgio, fundados temores, né? Não é fundado, tem que ser provocado por perseguição certa, concreta, tá? Devido à grave generalidade de violação de direitos humanos, é refúgio. Aqui embaixo é extradição,
Beleza? Maravilha. O artigo 4º, para a gente finalizar o artigo 4º, ainda tem um parágrafo único. O parágrafo único do artigo 4º fala assim, ó. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tá? É a ideia, dentro do artigo 4º, da criação, por exemplo, do Mercosul. O Mercosul é reflexo do parágrafo 4º. O Brasil procurando efetivar essa meta, de buscar essa formação dessa comunidade latino-americana. Ok? Tem questão? Tem questão. Olha lá. No tocante às relações internacionais, o Brasil as rege com base em quais princípios? Pergunta. A. República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade americana de nações. Não é americana, é latino-americana, professor. A República Federativa do Brasil buscará a desigualdade entre os estados. Buscará a desigualdade. Isso aqui de cara você já arriscava, né? A República do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É essa, veja, letra fria da Constituição Federal, perigosa, que já caiu, viu, gente? Alguns professores até pulam esse parágrafo único. Clebinho não pula, tá aqui, não pode errar. Letra C, beleza? Como eu disse no início da aula, essa aula realmente ela é curtinha, rapidinho. Eu deixei... Não tem como errar o artigo 1º, 3º e 4º. Paralelo, já fizemos o paralelo desses 4. Estudamos, destruímos parágrafo por parágrafo, ponto por ponto. Vimos como o examinador pode cobrar você. Fomos um pouquinho mais, falamos sobre até separação de poderes. Aliás, sobre organização de Estado. Falamos sobre o asilo político. Veja como a aula foi curtinha, mas foi repleta de informação pontuais para você, para o seu caderno ficar cheio. E agora a gente vai falar sobre o último ponto, sobre separação dos poderes. Tá? Que é o artigo 2º, está ali dentro dos princípios fundamentais, tá? Título 1, que eu tinha que falar sobre ele. Primeiro ponto, vou falar o seguinte, o artigo 2º, são poderes da União, tá? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Primeira pergunta, essa aqui é a sua aula, quinta série que você estudou lá no colégio. Lá no colégio você estudou na quinta série, isso daqui. O Brasil... ele sempre teve 3 poderes? Primeira pergunta. Ah, professor, não lembro. Você lembra, pô? Lá na época do Império, a nossa Constituição de 1824 tinha 4 poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário e o moderador, gente. Moderador é o poder do imperador. O moderador era um superpoder. Às vezes ele... Executivo e Judiciário, deixa que eu resolvo essa parada. Ele vai lá e decidia, é o poder do imperador. E sobrepunha os outros 3 poderes, ok? Depois, com a Constituição de 1891, adotando a forma de Estado, a Federação e a forma de governo, a República, teve esse rompimento. E a partir dali só foi formatado os 3 poderes, que foi criado, inclusive, por um cara chamado Montesquieu. Antes disso, Aristóteles. Mas Aristóteles vinha os 3 poderes em uma só pessoa. Quando ele via o César, a pessoa, a autoridade, ele vinha nele o executivo, o cara que organizava o Estado, o judiciário que julgava e executava. Aristóteles tinha visão, mas ele via um só cara. Montesquieu, com o livro Espírito das Leis, ele viu isso em 3 funções distintas: executivo, judiciário e legislativo, ok? Mas ele disse que eles são independentes e harmônicos entre si, ok? Cuidado, não são dependentes. Às vezes a provinha básica vai falar que é dependentes. Não, são independentes, ok? E harmônicos. Há uma harmonia entre eles. Aí eu tenho que lembrar que existe aqui uma primeira observação. Eu vou voltar a falar disso quando eu estiver falando de poderes. Quando nós estivermos encerrando o título 3, e entrando no título 4, vamos falar sobre poder legislativo. Quando nós começarmos a falar de poder legislativo, eu volto a falar de separação de poderes. Veja como a nossa matéria está veja como esses princípios eles se refletem ainda em toda a Constituição Federal. Esse título 1, Princípios Fundamentais, ele reflete em toda a Constituição Federal. O artigo 2º eu volto a falar dele lá quando estiver falando de poder legislativo. Primeiro ponto, aqui é um ponto interessante. Tem uma teoria americana chamada teoria dos freios e contrapesos, tá? Eu lembro muito bem da academia, o nome em inglês, Checks and Balances. Checks and Balances, teoria de freios e contrapesos. O que traz essa teoria? Ela fala que cada poder, a ele é conferido uma certa medida de controle sobre o outro. Cada poder
lhe é conferido uma certa medida de controle sobre o outro. Um poder pode realizar o controle de outro. Como, professor? Existem inúmeros exemplos. Um exemplo dele é a CPI. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é um poder legislativo. É o poder legislativo fiscalizando o poder executivo. Esse é um exemplo, um poder controlando o outro. Um outro exemplo de checks and balances, por exemplo, é a escolha do ministro do STF aqui no Brasil. É um poder controlando o outro. Só para você ter uma ideia, para o cara ser ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, qual é o primeiro requisito, você vai lembrar? Ele tem que ser amigo do presidente da República. Parça. Exemplo fático, Michel Temer e Alexandre de Moraes. Os caras eram professor da mesma faculdade, os caras só eram parceiros. Por quê? Para escolher, o primeiro requisito é a escolha do executivo. O presidente escolhe, indica. Kleber, opa, sou eu. Automaticamente já sou ministro supremo? Não. Segundo passo, eu vou lá para o legislativo. Eu vou lá no legislativo e o legislativo vai fazer uma prova oral comigo. É a chamada arguição oral ou sabatina. E pela maioria dos membros vai aprovar o meu nome. A maioria absoluta vai aprovar o meu nome. Se realmente eu responder as questões corretas. Veja, e o legislativo pode negar. Até hoje não tivemos na nossa história brasileira o ministro escolhido pelo Supremo, pelo presidente, ser negado. Porque é questão política. Beleza? Pronto. Passei na sabatina pelo legislativo controlando o executivo. Já sou ministro supremo? Não. Eu vou ter que ir para o Supremo, e no Supremo, agora sim o judiciário, apresentar todos os documentos, a idade mínima de 35 anos, todos os documentos, notório saber jurídico, para que comprove que eu tenho os requisitos para poder tomar posse. E aí sim, eu tomo posse. Veja, escolhido pelo executivo, sabatinado pelo legislativo e depois empossado pelo judiciário. Veja, os três poderes, um controlando o outro. Isso é clareza da teoria dos freios e contrapesos, ok? Nós temos que lembrar que cada poder tem sua função típica, o porquê ele foi criado, e sua função atípica. Não é criado, mas ele mete o dedo. Vamos lá? Todos os poderes têm funções típicas e atípicas. Quer ver um exemplo? O executivo tem a função de quê? Gerir a coisa pública, obedecer às leis, executar as leis. Perfeito? O executivo, o poder executivo federal, presidente da República, ele pode fazer lei, que é a função do legislativo? Pode. O executivo, por exemplo, no âmbito federal, pode fazer as chamadas medidas provisórias, que são medidas impostas por ele, em caso de urgência e necessidade, que depois são convertidas no legislativo. Mas ele faz lei, ele produz uma lei, ela tem força de lei. Então, veja, o executivo fazendo função no legislativo. O executivo, ele julga também? Julga. Por exemplo, no executivo, não tem processo administrativo no servidor? Tem, um PAD. E não julga o cara? Julga. O CNJ tem função administrativa também, é judiciário, tudo bem. Mas ele julga? Julga. Então, veja, então eu tenho a função do executivo julgando. Beleza? Evoluindo. Vamos colocar agora o judiciário em voga. O judiciário ele vai julgar. Mas o judiciário, ele faz lei? Faz lei, melhor dizendo que faz lei? Faz lei, sim. O judiciário ele pode fazer propostas legislativas, ele pode propor lei, sem nenhum problema. Os tribunais podem propor legislativa. Os tribunais fazem o seu regimento interno. O regimento interno é uma lei em estrito senso, é uma lei. Aliás, lei lato sensu, é lei. O judiciário, ele faz função administrativa ou não faz? Tem função administrativa. Quando o Tribunal de Justiça concede umas férias para o seu servidor, não é a função administrativa? É, professor. Então, veja, o judiciário também faz a função administrativa, a função do executivo. Por fim, o legislativo, mesma ideia. O legislativo, ele faz, a função principal do legislativo é fazer lei e fiscalizar o executivo, tá, gente? O legislativo tem dupla função. Legislar e fiscalizar os atos do executivo. Bacana?
O Legislativo, ele julga? Julga. Presidente Dilma foi julgado por quem? Pelo Legislativo, pô. O Senado Federal julgou a Dilma. Ela foi impeachmentada, processo de impeachment, de crime de responsabilidade. O presidente foi julgado por ela. Veja, o Legislativo fazendo o papel do Judiciário. O Legislativo administra, a mesma coisa que eu disse para você, concurso público. Férias, conceder um funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Assembleia concede a ele umas férias. É uma função administrativa executiva realizada pelo Legislativo. Então, veja, todos os poderes gozam de funções típicas e funções atípicas. Mais uma, ok? Efeito das súmulas... Ah, tá, perfeito. No Poder Judiciário, eu tenho a chamada súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, que são editadas pelo Supremo Tribunal Federal, ela tem efeito em todo o Poder Executivo e no Judiciário. No Legislativo, as súmulas, elas só fazem efeito no Legislativo nas suas funções atípicas. A súmula vinculante não pode fazer efeito na função do Legislativo de legislar. Uma súmula do Supremo não pode impedir do Legislativo fazer uma lei. Por exemplo, eu tenho a súmula vinculante que fala sobre nepotismo, perfeito? Que é a proibição de contratar parente próximo até o nível de 3º grau. Nessa ideia, o Supremo, quando faz a súmula vinculante, pergunta, o Legislativo pode fazer uma lei contra a súmula? Pode. Não impede que ele possa fazer uma lei que vai derrubar a súmula do nepotismo. Mas, na função atípica do Legislativo de fazer a contratação, que aí é a função do Executivo sendo realizada pelo Legislativo, perfeito? Ele pode contratar o parente dele? Ou seja, um deputado federal, deputado estadual, um vereador, pode contratar a esposa dele para trabalhar com ele como assessora? Não pode. Porque a súmula vinculante atuando dentro do Legislativo na sua função atípica do Executivo. Agora, não impede que o Legislativo faça uma lei contra o nepotismo. Aí tudo bem. Pode acontecer? Pode acontecer. Que o nepotismo foi feita uma súmula vinculante do STF. Cuidado com isso daí. Depois eu volto a falar de súmula vinculante, quando eu estou falando de poder judiciário. Ok? O tópico 3º eu achei numa questão interessante, eu achei um enunciado e coloquei aqui no material. O direito administrativo possui estreita ligação com o direito constitucional, podendo-se dizer que o direito administrativo, é o lado dinâmico do direito constitucional. Tá certo, tá, gente? Não sei por que eu coloquei aqui, porque não tinha onde colocar, eu coloquei aqui, mas está aí o nosso material. Vamos fazer a questão para a gente fechar essa aula de hoje. Vamos lá? Questão. À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Só se fosse na Constituição de 1824, aí estaria certa a questão. Ok? Mas ele falou na Constituição de hoje, então está errado. Ok? Próxima questão. No que diz respeito aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, são considerados poderes harmônicos e dependentes ou independentes? Independentes. A questão está o quê? Errada. Próxima questão. As comissões parlamentares de inquérito são consequência do sistema de freios e contrapesos adotado pela Constituição Federal. Certinho, exatamente. CPI é um exemplo de freio contra o legislativo fiscalizando os atos do executivo e até às vezes do judiciário. Ficamos por hoje, então, assim, lembrando do título 1, fechamos os princípios fundamentais do título 1 da Constituição, vimos os 4 artigos, vimos o artigo 1º, 3º e o artigo 4º misturados para você, juntos, né, quer dizer, para você não misturar o que é fundamento, o que é objetivo e o que é princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. No meio do caminho falamos sobre regulação do Estado, falamos sobre forma de Estado, forma de governo, falamos sobre poder constituinte originário, falamos sobre democracia direta e indireta, falamos sobre asilo político, vários outros assuntos dentro desse assunto macro, ok? E falamos, fechando a aula, sobre os direitos, sobre a separação dos poderes. Beleza? Penso que a aula foi completa, agora fica com você a missão de buscar exercícios dessa área, procure nosso banco de dados, resolva exercícios, toca o pau e qualquer coisa só me procure aí nas redes sociais, beleza? Cumprimento o Sensei. Antes disso, lembre-se, o nosso sacrifício é no silêncio, mas a vitória é publicada no Diário Oficial. Beijo no coração, cumprimento o Sensei. Prepara o soco da aprovação. Ah!
E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseado em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.